Bíblia aqui na passagem, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 2. Neemias, capítulo 6, versículo 2. Palavra de Deus para os nossos corações, nesta oportunidade, nesse momento. Neemias, capítulo 6, versículo 2, está escrito: Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos nós juntamente nas aldeias, no vale de On, porém intentavam fazer-me mal. Versículo 3: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Muito bem, apenas esses 2 versículos para a meditação dos nossos corações. Observa que Neemias, ele tem aí uma grande responsabilidade, uma missão, e essa missão Neemias ele cumpriu com êxito. Neemias ele executou e fez conforme Deus havia orientado a Neemias. Uma vez que ele estava lá no palácio do rei, atendendo o rei, uma vez que Neemias era o copeiro do rei, e ali chega a informação até ele sobre a destruição dos muros ali em Jerusalém, e que precisava ser edificado, restaurado. Aquele muro precisava ser erguido porque a cidade estava vulnerável, porque o que protegia a cidade, o povo ali, era o muro. E uma vez o muro caído, o muro destruído, dava espaço, facilidade, vazão para o inimigo entrar e assim destruir o povo e aquela nação. Quando Neemias recebe esta informação da situação que estava Jerusalém, o muro fendido, o muro destruído, Neemias agora começa a imaginar no seu povo, nos seus parentes que ali estavam, ainda que Neemias estava à distância, ainda que Neemias não morava e não vivia lá, vivia no palácio junto com o rei. Neemias poderia aproveitar o momento e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou aqui no palácio, eu estou tranquilo, eu estou seguro, eu estou protegido. Eles que se viram por lá na questão de restabelecer, restaurar e levantar o muro. Porém, primeira coisa que nos chama a atenção aqui na atitude de Neemias, que primeiro, ele não era egoísta. Neemias ele não olhava apenas para si mesmo. Neemias não olhava apenas para o seu umbigo. Neemias ele tinha uma preocupação. Neemias ele tinha um coração grande. E quando a gente tem um coração, quando a gente tem um amor verdadeiro dentro do nosso coração, a gente não consegue ficar quieto uma vez que alguém esteja passando por um momento difícil. Nós não conseguimos ficar calado, nós não conseguimos ficar quieto e dormir tranquilo, sabendo que tem alguém que precisa da minha mão, da sua mão para o socorrer. Neemias tinha um coração maravilhoso. Neemias seguia o exemplo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, longânimo. Deus ele tem um sentimento especial, e o próprio Jesus disse que nós teríamos que seguir as pisaduras deles. Jesus Cristo ele disse que nós deveríamos seguir ele. Jesus disse que nós teríamos que olhar para ele, e ele se tornaria o nosso maior exemplo na terra. Então Neemias ele tinha um coração puro. Neemias era um homem diferenciado, aquele que realmente busca a Deus e serve a Deus e pratica tudo aquilo que Deus nos orienta. Infelizmente nos dias de hoje pouco se vê. A gente vê pessoas que pregam amor, mas não vivem o amor. Nós conhecemos pessoas que diz uma coisa, mas faz outras coisas. Aí nós vamos entender aquela frase que diz assim: faça o que eu mando
mas não faça o que eu faço. É isso mesmo? Muito bem. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então é muito fácil. Faz-me lembrar-me de quando eu fui em uma consulta no médico. Eu estava com meu nível de colesterol e o triglicérides alto, e eu precisava passar pelo médico. E ali eu fui em um clínico especializado nessa enfermidade do colesterol e do triglicérides. E quando chegou minha vez ali no consultório, me chamou o médico, eu fui. Quando eu cheguei lá, o médico estava atrás da mesa. Não deu para perceber muito o perfil, o tamanho dele, porque ele estava atrás da mesa, mas eu percebi que ele era um pouquinho forte, avantajado, mas tudo bem. E ali eu conversando com o médico olhou para os meus exames, que estava super alto, e o médico disse: você precisa exercitar, você precisa fazer exercício, fazer atividade física, porque você está com a taxa muito elevada de gordura aí, que é o triglicérides, seu colesterol está alto, você precisa praticar esporte, você precisa fazer uma dieta, você precisa melhorar aí o seu comportamento alimentar, e eu não estava tão gordo, como na realidade eu não sou gordo, Daí ele me deu ali uma bronca referente ao comodismo, referente o corpo da gente deixar de lado, e a gente a gente acaba ignorando, e infelizmente a enfermidade ela vem às vezes por comodismo da nossa parte. Depois que ele falou bastante, eu estava ali para ouvir, afinal de contas ele era especialista, o médico, e eu atendi, ouvi, concordei com ele. Daí ele levantou para pegar alguma coisa. Quando ele levanta, ele deve ter ali no mínimo 150 quilos, não tinha menos do que isso pela minha avaliação. E aí ele saiu, pegou um documento, passou para mim, assinou, tal, bateu carimbo e me liberou, e saiu junto comigo na sala, porque ele foi lá fora fumar. E aí eu fiquei observando a atitude daquele médico, a média de 150 quilos, e na sequência saiu lá fora assim que me atendeu e foi fumar. E eu fiquei observando, ele me deu uma bronca ali quanto a minha alimentação, quanto o meu comodismo corporal, por eu desdeixar um pouquinho da minha saúde e que eu deveria me preocupar, etc. E aí eu observei ali a atitude dele, E aí eu tive ali uma avaliação de que ele estava dentro do ditado que eu acabei de falar: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, Então eu vi ali que também ele precisaria também de fazer uma atividade física, que ele precisaria também ali ter uma boa alimentação, porque ele estava bem avantajado, e sem contar a nicotina que ele estava usando lá fora, que também é prejudicial à saúde, principalmente para o pulmão. Então observe, irmão, que é o que a gente vê hoje. Faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então é fácil pregar, o amor, é fácil pregar isso, é fácil falar isso, é fácil. Difícil é na prática. A teoria é fácil, difícil é na prática. Neemias não. Neemias ele tinha na teoria, como também ele executava na prática. E Neemias tinha um coração grande. Neemias era um homem preocupado. Neemias ele pensava nos outros. Neemias ele pensava no seu próximo, como a Bíblia diz, que é para nós também pensar, amar, estender a mão e ajudar o próximo. A Bíblia diz: amai uns aos outros. Então Neemias ele recebe a informação de que a situação daquela cidade, daquela nação não estava muito bem, o povo estava ali em perigo. Neemias não pensou duas vezes. Neemias recebeu uma liberação do rei, o rei liberou para que ele fosse até Jerusalém, e Deus ali deu graça, escolheu Neemias para essa grande missão que era restaurar o muro. E assim Neemias ele foi. E a Bíblia vai dizer que Neemias, quando ele chega lá, ele chega animado, ele chega feliz, ele chega contente, porque quando a gente ajuda o próximo, quando a gente tem amor no coração,
com paixão, a gente faz com amor e a gente fica feliz. Neemias, ele chega ali porque ele sabia que ele estaria ajudando aquele povo, tirando o povo do perigo, e protegendo o povo. Neemias agora, na direção de Deus, nessa grande missão, ele começa a executar o serviço, levantando aquele muro, junto com os companheiros que ali estavam com ele, que foi selecionado por ele para fazer aquele muro. Mas observe, irmãos, que a questão de você fazer, a questão de você ajudar, a questão de você disponibilizar, a questão de você se colocar à disposição para executar tal obra, tal serviço, que seja na casa de Deus, na obra do Senhor, que seja para ajudar o próximo, a tua casa, a tua família, não é fácil. Porque quando você se coloca à disposição, quando você abraça a causa daquela pessoa necessitada, você não recebe de imediato aplauso, que seria o correto, de você receber um aplauso, de você receber uma palavra de carinho e uma palavra até mesmo de encorajamento, diante de uma atitude, diante de uma decisão que você tomou, que foi ajudar alguém. Neemias, quando ele vai ajudar aquele povo que estava ali desamparado, porque a proteção era o muro que dava tranquilidade, eles podiam dormir em paz porque tinha proteção do muro. Agora, quem sabe, aquela nação, aquele povo já não está mais dormindo tranquilo. Agora eles estão preocupados porque eles estão correndo risco. Mas Neemias, ele chega como ajudador, ele chega para suprir uma necessidade a qual estava existindo naquele lugar. Neemias, ele chega de bom grado, ele chega de peito aberto, coração aberto, para chegar lá e fazer. Observe que Neemias não cobrou nada para aquele povo. Neemias poderia cobrar uma taxa para cada morador daquela cidade, para que ele pudesse levantar o muro. Neemias não cobrou taxa nenhuma, taxa de condomínio, taxa disso, não. Neemias simplesmente, como diz os meus conterrâneos baianos, ele remangou a camisa. Aqui em São Paulo é regaçar a camisa, mas ele regaçou a camisa sem interesse nenhum. O que Neemias queria era ajudar aquele povo, tirar o povo do perigo, evitar que os inimigos daquela nação viessem entrar, assolar, destruir, roubar e levar os utensílios e as coisas daquele povo. Neemias estava com o coração voltado para ajudar. Neemias não quis nada em troca. Hoje é diferente. Hoje tudo que se faz tem que ter algo em troca. Hoje tudo que é feito tem que ter uma taxa. Como diz o meu amigo Didão, quando a gente trabalhava junto, lembra, Didão? Quando a gente trabalhava junto ali no banco do Guarujá, e você falava assim: se você quer alguma coisa, você tem que me fazer rir. Lembra, Fernandão? Se você quer alguma coisa, você tem que fazer a pessoa rir. E esse ditado que Didão me falou é verdadeiro. E ele me ensinou e me mostrou que é a realidade hoje. Hoje, para alguém executar alguma coisa, você tem que fazer ele rir. E a maioria desse riso é dinheiro. Hoje ninguém faz nada por amor, é por interesse. Hoje são poucos, porque nós não podemos generalizar, mas são poucos que fazem por amor, para ver aquela pessoa feliz, para tirar aquela pessoa da situação difícil, estendendo a mão com carinho, como se fosse ele, como se fosse para a família dele. Hoje é difícil nós vermos, mas eu louvo a Deus que ainda existe pessoas com coração bom, pessoas que têm um entendimento saudável, que não tem um entendimento malicioso, mas é saudável, faz por amor. Ainda existe pessoas que faz para ajudar de bom grado. Essas pessoas verdadeiramente, aleluia, têm a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque quem tem a presença de Jesus
automaticamente ele faz tudo o contrário do que é feito aí fora, do que a gente vê aí fora. A corrupção, o interesse, a malícia. Mas quem busca a Deus e quem vive dentro da palavra e acima de tudo é convertido diante do Senhor, aleluia, o teu comportamento, a tua alma, o teu perfil e o teu caráter é o mesmo, aleluia, daquele que veio, aleluia, com todo amor, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que sofreu, aquele que nasceu na manjedoura, aquele que recebeu porrada, aquele que foi chicoteado e por fim foi crucificado na cruz. Jesus, ele fez por amor, por causa da minha e da tua vida. Jesus, ele não quis nada em troca pelo sacrifício dele na cruz. Jesus não exigiu taxa nenhuma, Jesus não exigiu cachê nenhum, Jesus não exigiu dinheiro nenhum para poder, aleluia, sacrificar a tua vida por amor a mim e por amor a você. Ele fez de graça, aleluia, de bom grado, com coração imenso e um amor extraordinário, como a Bíblia vai dizer, um amor ágape. Amor ágape é um amor diferente. Amor ágape é um amor maior do que o amor de mãe, amor de filho, amor de pai, amor de cônjuge. Amor ágape supera todas as coisas. Jesus, ele não quis nada. Jesus, ele não desceu para a terra com a missão, aleluia, de resgatar os perdidos, perdoar os nossos pecados, libertar a nossa alma e nos salvar. Ele não desceu interessado em nada, ele desceu por amor, aleluia, e ele nos ensina e continua nos ensinando que tudo que nós viemos fazer, nós temos que fazer por amor, porque uma vez ele fez por nós. Nós temos que começar a viver o que a gente prega, a viver o que a gente pratica. Nós temos que aprender, aleluia, a cada dia seguir as pisadas de Jesus, ser como Jesus. A Bíblia diz que nós temos que pensar igual a Jesus, ter a mente de Cristo, olhar para o alto, entender que nós fomos chamados para uma grande obra, uma grande missão que requer renúncia, requer companheirismo, requer sinceridade e principalmente temor e reverência diante do nosso Deus. Neemias, ele foi lá, ele começou a construir um muro sem interesse nenhum. E quando uma pessoa se disponibiliza para fazer de corpo e alma, por amor, a primeira coisa que acontece é as pessoas contrárias. Porque quando você faz por amor, quando você é diferente, quando você age diferente, quando você tem um perfil diferente, um caráter diferente, um caráter que agrada a Deus, um comportamento que agrada a Deus, quando você é uma pessoa que faz tudo não para agradar o homem, mas para agradar a Deus, uma pessoa que procura chamar a atenção de Deus e não chamar a atenção do homem, porque tem muitos aí querendo a atenção do homem. Queira a atenção de Deus, busque a atenção de Deus, porque a atenção de Deus é melhor do que a atenção do homem. O homem pode te dar atenção hoje, mas amanhã ele te ignora. O homem pode erguer a mão para você hoje, mas amanhã ele esconde as mãos. O homem pode te abraçar hoje, mas amanhã ele não quer te abraçar. O homem fala palavras bonitas para você hoje, amanhã ele já fala palavra de pedrada, já te ignora. Jesus é diferente. Jesus, quando ele te abraça de verdade. Quando ele te ama de verdade. Mas quando alguém tem todo um perfil, um caráter cristão, convertido, porque tem muitas pessoas aí que o seu caráter, o seu perfil, o seu alinhamento, a sua postura não é de uma pessoa convertida. Precisa se converter. Eu não sei se o Antônio Pereira Bispo me assiste agora. Se ele estiver assistindo, ele vai dizer assim: essa pessoa, ela não é convertida, ela é convencida. Porque a pessoa que é convertida, ela age diferente, ela age que nem Neemias, não pensa duas vezes,
para ajudar o próximo, não pensa duas vezes para fazer a grande obra, não pensa duas vezes para executar a missão que a ele foi confiada em suas mãos, primeiramente por Deus. Deus confiou uma missão nas tuas mãos, Deus confiou uma missão nas minhas mãos. Independente das dificuldades, independente dos problemas, independente das circunstâncias da vida, eu preciso executar essa missão com amor, com prazer, com vontade. Mas hoje está diferente. Hoje, para fazer uma missão de Deus na terra, muitos têm que pegar no colo. Hoje muitos, para executar uma missão, primeiro tem que ter uma negociação. Hoje está assim, tem que ter uma negociação. Eu vou lá fazer, mas é X. Eu vou lá abraçar, mas esse abraço é X. Eu vou lá, mas é isso, eu tenho que ter isso em troca, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo outro. Hoje o evangelho é esse, a missão na obra do Senhor é essa. Se tem dinheiro, a missão é feita. Se tem dinheiro, meu irmão, é concretizado. Se tem dinheiro, o seu muro é reconstruído. Se tem dinheiro, resolve-se o seu problema. Não se faz mais por muitos, por amor. Por isso que hoje o evangelho sofre, a obra de Deus sofre, e muitas pessoas estão sofrendo porque falta atitude, coragem e o principal, amor, dedicação, esforço. Lembrando que todo esse esforço, lembrando que toda essa atitude, lembrando que toda essa coragem, receberemos um galardão, sabendo cada um de nós que tudo isso que nós estamos fazendo pela ordenança de Deus, nós vamos receber, porque já está separado no céu o meu e o seu galardão. E bem antes de nós chegarmos lá para receber o galardão pelo que nós temos feito, pelo que você faz por amor, em todos os sentidos, que seja na linha espiritual, concernente à obra e o reino de Deus, mas concernente também no lado sentimental, material, que ajuda um e outro. Deus, Ele está vendo, porque os seus olhos estão atentos 24 horas sobre as nossas vidas e sobre as nossas atitudes. Antes de nós receber o nosso galardão nos céus, pelo que nós temos feito, como Neemias, sinceridade, uma verdade, uma compaixão dentro do seu coração, e quando ele se disponibiliza para fazer, quando ele está à disposição do general para fazer, ele é criticado, ela é criticada, aparecem as pedras de tropeço para que ele não faça. Essa é a realidade. Mas quando ele faz com malícia, com interesse, as pedras de tropeço não aparecem, é claro. E nem precisa colocar nenhuma pedra. A pedra já está no pensamento dele, que é a malícia. A pedra já está dentro dele, não precisa de mais nada. Mas quando alguém faz por amor, aleluia, compreendendo a necessidade do momento e daquele que precisa, primeira coisa, vem as pedras, vem os espinhos para atrapalhar. Quando você está ali, meu irmão, fazendo a diferença, honrando o nome do Senhor, fazendo por amor, o inimigo ele vem para cima. Ele não quer que você faça, ele não quer que você realiza, ele não quer que você cumpra o seu chamado na terra diante do Senhor, ele não quer que você executa tal missão que foi colocada e ordenada e entregada nas tuas mãos. O inimigo ele não quer ver, aleluia, a obra prosperar, aleluia, o reino do Senhor prosperar. O inimigo ele não quer ver você agir de uma maneira diferente, o inimigo ele não quer ver o seu comportamento diferente, o inimigo ele não quer ver, aleluia, o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Então ele vai colocar pedra, e eu quero dizer para você que as pedras que o inimigo coloca tem nome: Sanbalat, Tobias, dois nomes fortes e principais a qual a Bíblia menciona. Tobias e Sanbalat começou a ser pedra de tropeço na vida de Neemias.
Tobias e Sanbalate, eles poderiam também regaçar as mangas da sua camisa e abraçar aquela obra, abraçar aquele feito maravilhoso, aquele projeto maravilhoso, entrar no clima de compaixão, de amor, se juntar todo mundo para erguer aquele muro, para que aquele povo, aquelas crianças, todo mundo vivesse em segurança. Tobias e Sanbalate não pensou no próximo. Tobias e Sanbalate estavam com a mente poluída, coração poluído, estava ali agora desejando o pior, não só para quem estava construindo Neemias, mas também estava desejando o pior para aquele povo que dependia daquele muro erguido. Nos dias de hoje não é diferente. Hoje o que mais temos na nossa caminhada, no nosso caminho, na nossa frente, é Tobias e Sanbalate, sempre querendo impedir que você faça a diferença, que eu faça a diferença, que nós venhamos fazer a diferença. Afinal de contas, se você não consegue fazer a diferença, que diferença faz? E Deus nos chamou para fazer a diferença, e nós precisamos fazer a diferença em todo sentido. Não adianta fazer a diferença em uma parte e a outra parte deixar a desejar. Cuidado, porque de repente você está fazendo algo de bom, de repente você está fazendo a diferença de um lado, em uma parte, mas a outra parte você está deixando a desejar. E Deus fala contigo nesta noite, Deus fala com você que nos assiste, você que está fazendo uma parte e a outra está deixando a desejar. Deus está te dando uma oportunidade para você reconhecer, se arrepender e fazer a diferença, e fazer por completo, porque Deus, Ele aceita por completo. Você sabe por que Deus aceita o completo e não o incompleto? Porque Deus, quando enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer pela minha vida e sua vida, Deus enviou o seu Filho por completo. A crucificação de Jesus foi por completo. O sacrifício de Jesus foi por completo. Jesus não fez nada pela metade. Deus nunca fez nada pela metade e jamais vai fazer pela metade. Deus sempre fez por completo na sua vida. Deus sempre agiu por completo na sua vida, como na minha também. Deus sempre nos deu por completo e com abundância, aleluia, com fartura, além de completo, com fartura, além de completo, transbordando. Esse é o nosso Deus, e o que Ele espera de mim e de você também é o completo. Mas tem muitos que está oferecendo uma parte apenas, fazendo meia boca, fazendo por fazer, não mergulhou por completo, não está engajado por completo, não está na videira por completo, enxertado por completo na videira, está só com um pé na videira, o outro está fora. É o famoso crente Raimundo. Você conhece o crente Raimundo? Um pé dentro da igreja, outro no mundo. Raimundo, um pé dentro e um no mundo. Pensamento dentro e um pensamento fora. Fazendo atitudes dentro, que convém fazer dentro da igreja, e fazendo atitudes errôneas fora. Está fazendo incompleto, fazendo pela metade. É o que a Bíblia vai dizer. Participando do cálice do demônio e participando do cálice do Senhor, ou participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E a Bíblia vai dizer: ou você agrada um, ou desagrada o outro, ou serve um, ou serve o outro. Não tem como servir dois senhores, ou serve Deus ou serve a Mamon. Não existe metade de uma fé, não existe metade de uma confiança, não existe metade de um crer. Não existe metade de fazer algo, ou você faz ou não faz. A Bíblia diz: se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. Ou é ou não é, ou é frio, ou é quente, porque se for morno, vomitar-te-ei. A Bíblia vai dizer. Aí faz-me lembrar da história de um moço em cima do muro. Existia um muro bem alto e ele estava em cima do muro sentado. De um lado tinha pessoas, do outro lado tinha outras pessoas. De um lado as pessoas não estavam nem aí para ele em cima do muro, mas do outro lado tinha pessoas ali que estavam preocupadas com ele, estavam pedindo para ele descer do muro e vir para cá.
pessoas preocupadas. Quando ele olha para aquele lado e vê aquela multidão de pessoas preocupadas com ele, ele entendeu que aquelas pessoas estavam preocupadas e estavam interessadas para o bem dele, e ele precisava descer daquele muro. Mas ele olhou para o outro lado, o povo que estava do outro lado não estava nem aí para ele. Aí ele criou uma dúvida nele. Do lado de cá ele entendeu a preocupação do povo. O povo queria ele, o povo queria o bem dele, mas do outro lado ele não entendeu, porque o povo não estava nem aí para ele. Ele na curiosidade pergunta, e aí aquele povo que está do lado de lá disse: não se preocupa não, é que o muro é nosso. O muro da dúvida, o muro da indecisão. E aquele pessoal que estava ali representava o próprio Satanás. Aleluia. O de cá representava o próprio Deus. Deus, ele se preocupa comigo. Deus, ele se preocupa com você. E por várias vezes Deus vai te chamar, por várias vezes Deus vai te corrigir, por várias vezes Deus vai chamar a sua atenção, por várias vezes o chicote vai estralar, por várias vezes algo vai acontecer. É porque tem pessoas usadas por Deus, aleluia, que querem o teu bem, o bem da tua casa, o bem da tua família. Está pedindo para você largar, é para o teu bem. Está pedindo para você sair, é para o teu bem. Está pedindo para você parar, é para o teu bem. Está mostrando o caminho, aleluia, o caminho da santidade, o caminho da obediência, o caminho da salvação, é para o teu bem. Mas em contrapartida tem uma turma enviada pelo inimigo que não está nem aí para você, porque o muro representa o muro de Satanás. Quantos estão no vale da indecisão, na dúvida, não sabe o que quer, fica para lá e para cá, não tem decisão, e quando se decide o pior caminho, o caminho largo, a porta larga, decide fazer parte dos desejos da carne e do mundanismo. Mas observa que Tobias e Sanbalate, vendo a atitude de Neemias, uma atitude corajosa, uma atitude de amor, de carinho, de preocupação, uma atitude de generosidade, eles não aceitam. Claro que não. O inimigo, ele não vai aceitar isso de mim e de você nunca. Mas não se preocupa não. Não importa o que ele pensa, não importa o que ele quer, e não importa o que o inimigo acha. O que importa é que Deus está nessa missão na sua vida. O que importa é que Deus está nesse negócio. O que importa é que Deus te chamou. O que importa é que você está sob os cuidados, aleluia, e dentro de um projeto que Deus criou e entregou nas tuas mãos. O que importa é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está do teu lado para que você executa e faça essa grande obra, começando na tua casa, começando no meio da tua família, aleluia, e expandindo sobre a terra, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deixa Tobias, deixa Sanbalate, deixa o inimigo se levantar, deixa falar o que quiser falar. Observa que Tobias e Sanbalate andou falando algumas coisas, intentando o mal, conspirando contra Neemias, tentou intimidar Neemias, tentou fazer de tudo para Neemias parar, porque Tobias e Sanbalate não queriam ver o progresso daquele muro, não queria ver o resultado maravilhoso daquele muro feito pelas mãos de Neemias. Como ele não quer ver o progresso da sua casa, como ele não quer ver o progresso da sua família, como ele não quer ver você no progresso do seu trabalho. Ele não quer ver você crescer, ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você melhorar a cada dia, não. Ele quer ver sempre você na pior, sempre andando para trás que nem caranguejo. Ele quer ver sempre você na derrota, na tristeza, na solidão e no choro. Ele quer ver sempre você caindo toda hora. Ele quer ver você sempre, aleluia, desesperado, sem saber o que fazer e não conseguir conquistar nada, e muito menos realizar seus sonhos, seus projetos. Mas aquele que está guiado pelo poder do Espírito Santo, aquele que compreende aqui dentro que ele foi chamado para ser diferente, que ele foi chamado para uma grande obra, não importa os ataques, as perseguições e os levantes de quem quer que seja, o que importa é a missão que foi dada e a quem o deu para ele, que é o nosso Deus. Deus me deu uma missão, Deus me deu uma grande obra, como deu para você, para a tua casa. Cabe você erguer a tua cabeça e usar, aleluia, de autoridade, de ousadia, com amor,
no seu coração e executar esta missão. Neemias, ele não olhou para Tobias e Sanbalate. Eles tentaram de todas as formas, até usando palavras, porque o que machuca, o que faz a gente parar, na maioria das vezes, são as palavras. Palavras que vêm na medida certa, invade o nosso coração e ali entristece, e a gente até mesmo passa pela mente de desistir e parar. Quantos de nós recebemos palavras ruins, palavras que machucou e fez com que você quis parar a caminhada, mas você não parou, você continua de pé, eu continuo de pé, porque quantas palavras já vieram no meu ouvido, quantos pensamentos contrários e palavras contrárias chegaram até mim, quantos opositores e opositoras chegaram até a minha pessoa com crítica, tentando fazer de tudo para que eu desistisse, para que eu parasse da grande obra do Senhor. Assim aconteceu e acontece na tua vida, mas não ter ouvido aos Sanbalate e aos Tobias que está cheio no teu trabalho, dentro da igreja, na rua, no teu bairro, na vizinhança, enfim, em todos os lugares, e até no meio da família, infelizmente, até no meio da família. Mas não se preocupa não, quem te chamou foi Deus, e Deus quando chama, Ele garante. Quem entregou nas tuas mãos foi Deus, e Deus ele é fiel para nos abençoar e nos fortalecer. Tobias e Sanbalate tentou impedir Neemias, tentou parar Neemias, usando palavras e tantos outros métodos para que Neemias desistisse da construção. Pelo contrário, Neemias construiu o muro, e uma certa ocasião, Neemias ele disse assim, a resposta que Neemias deu para os seus inimigos, para os seus opositores, para os contra, Neemias ele diz assim, eu estou em uma grande obra. Em outras palavras, Neemias estava dizendo, eu não quero papo com você, porque eu estou numa grande obra, eu não tenho tempo para perder com você, eu não tenho tempo para escutar palavras que não edificam e nem me encorajam. Eu tenho um grande compromisso com o meu Deus, eu estou em uma grande obra, eu não tenho atenção para te dar, ouvido para te dar. Assim é você, meu querido, assim é você, meu irmão, assim é você, família. Você está numa grande obra, não dê ouvido para ninguém, apenas ouça a voz do Criador, que confiou em suas mãos esta grande responsabilidade. Quando Tobias e Sanbalate se levantar contra você, querendo te desanimar, diga para ele, eu estou em uma grande obra, eu não posso te dar atenção, eu estou ocupado com aquele que me chamou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.